entenderem? Então elas caíram em solo. Até aquela época, onde a Car me mostrou tudo isso, eu não sabia onde é que elas caíram. E os criadores, eles são tão maravilhosos que, inclusive, para quem está lá no grupo, viu que eu postei alguns vídeos para que vocês começassem a entender onde eu queria chegar, certo? E esses vídeos que eu coloquei foi acerca de Corey Goode, que me parece que é na 7ª temporada, onde ele fala do problema que está acontecendo na Antártida, e ele fala de uma raça que caiu na Terra, e essa raça que caiu na Terra dominou a América Central, dominou a Ásia e se chegou ao Egito. Concordam? E eu compartilhei isso com vocês o mês passado, no começo de abril. Eu coloquei lá 3 vídeos para vocês. Poucas pessoas viram, mas quem for lá e estiver no canal vai ver esses vídeos lá, que eu postei com antecedência. E quando uma pessoa, que é o Jorge, ele me mandou esse vídeo e falou assim: Henrique, eu queria que você analisasse para mim essa história, porque eu sou assinante do canal onde exibe a programação, acho que é Gaia, um negócio assim, do Corey Goode. Eu queria que você me explicasse isso aqui, se é verdade. Eu falei com ele assim: olha, eu não me envolvo no trabalho de ninguém. Ele falou: não, tudo bem, mas eu queria que você desse essa opinião só para mim. Então, quando eu assisti esse vídeo do Corey Goode, dele falando dessa civilização na Antártida, aquilo foi como se aquela resposta que a Car me deu, quando ele disse assim: chegará o dia que você saberá onde essas naves caíram. Porque naquele dia ele não permitiu que eu soubesse. E hoje, através do Corey Goode, eu sei que é na Antártida. E eu fiquei muito feliz com isso. Aí eu falei assim: poxa, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse vídeo para o grupo. Quando eu passar esse vídeo para o grupo, eu vou ver que muitos vão comentar. Inclusive, recentemente, um rapaz no grupo perguntou se poderia compartilhar o trabalho do Corey Goode no grupo. Eu falei com ele que pode, tá lá a minha resposta para quem está no grupo. Por quê? Porque se você colabora para o crescimento e expansão das pessoas, certo? Você está dando o direito da pessoa e das pessoas criarem as suas próprias conclusões. Mas em nenhum momento eu vou dizer para você que o Corey Goode é mentiroso, que o Corey Goode está criando essas coisas. Jamais. Mesmo eu sabendo a verdade acerca dele e de tantas outras pessoas, jamais eu vou dar a minha opinião. É que nem eu falo para vocês, o trabalho é da pessoa, não é meu. Certo? Não é meu. Mas, se é para que eu dê uma opinião pessoal mesmo, daquilo que eu sei, eu vou dizer a você, não uma nota, eu vou dizer para você que quem quer ouvir o Corey Goode, pode ouvir. Quem quer acompanhar o trabalho dele, do primeiro vídeo até o último vídeo que ele fizer na sua vida, pode acompanhar. Eu jamais vou falar para você não acompanhar. Certo? Eu ainda estou devendo a mim mesmo assistir toda a série dele para ver o que ele fala ali. Certo? Eu ainda estou devendo isso para mim mesmo. Mas, cobrando raciocínio. Quem quiser conhecer o trabalho dele, pode ir. Certo? Porque aquilo que você não concordar que ele esteja falando, vai ser o seu interior que vai dizer, não a minha opinião aqui. Porque eu tenho que respeitar o que a outra pessoa fala.
e respeitar a linha de raciocínio da pessoa. Mas vamos recobrar o que eu estou falando aqui. Então, quando o Jorge ele me mandou esse vídeo e pediu que eu assistisse, agora não me lembro se é 22 minutos ou 39 minutos, não sei, eu acho que está entre essa margem aí o vídeo. Quando eu vi esse vídeo, eu falei, poxa, então quer dizer que quando a Carmen mostrou aquelas naves caindo e me falou de Akhenaton e me mostrou o próprio Akhenaton em uma sepultura onde ele se encontra vivo, junto com a sua esposa, 2 sacerdotes e 4 vigias, onde eles estão dormindo, e eu vou falar mais à frente sobre isso. Eu falei, poxa, que maravilha. A minha vontade era poder gritar, era poder, sabe, entrar em um êxtase extraordinário, porque eu fiquei muito feliz. E quando eu fiquei feliz, a Guinachete falou assim, viu o que a paciência faz? Eu simplesmente parei, porque eu fui paciente. Eu acreditei naquilo que a Car havia me dito, que chegaria o dia em que eu saberia onde é que essas naves caíram, porque até aquele dia não me foi mostrado. Aí, através do Corey Goode, né, do programa junto com David Wincock, eu passei a saber que eles caíram na Antártica. E para mim isso foi algo extraordinário. E mais tarde, naquele dia, após eu ter ouvido esse vídeo que o Jorge me mandou, a Car, ele falou comigo e me acrescentou outras coisas que não vou falar nesse vídeo, tá bom? Mas enfim. Então, quando a Car me contava isso, e eu via no lapso temporal passado e presente, as 8 naves caindo na Terra, o barulho era tão intenso que vinha seguido de explosão. Aí vinha pum, pum, pss, pum, estourando. Mas não explodia e nem soltava fogo, certo? Mas saía uma fumaça, mas não proveniente do fogo, certo? Não proveniente do fogo. Você que tem climatizador na sua casa, certo? Ou você que tem aquele aparelho que agora não me recordo aqui a mente, pessoas que têm uma sequidão nas suas vias nasais e em época de calor precisa colocar água num recipiente para umedecer o ambiente, você vê que solta aquelas fumaças, então não é necessário fogo para ter fumaça, certo? Nem vapor. Então, eu via esses estouros seguido dessas fumaças ou vapor que saía dessas naves gigantescas. E quando elas caíram no solo, no presente daquele momento, eu senti um tremor debaixo dos meus pés, mas foi uma coisa muito sutil. E ali, o próprio Akar, ele me contava que a chegada dos Aquirins ao Egito se deu 527 anos mais tarde, certo? E quando Akar ele enxergou a bondade no coração de Akhenaton, Akar deu a Akhenaton o direito de reinar sobre o Egito, ou seja, tinha saído uma civilização que estava disputando o Egito, que eram os Anunnakis, Pleiadianos, reptilianos de Nibiru. Ficou 527 anos até a chegada de Akhenaton.
Nesse intervalo ficaram alguns faraós, que foi colocado por Acá, mas como eles não cumpriram corretamente a determinação onde esses faraós levariam à expansão da consciência e ensinaria aquele povo daquela época a expansão de uma consciência plena e pura, onde todos deveriam saber a verdade sobre os criadores, que é o pai criador e a mãe criadora, eu já falei isso. Alguns faraós não cumpriam a determinação de Acá. Então, quando outras civilizações começaram a desejar o planeta Terra, e civilização essas avançadíssimas, que hoje estão em outras galáxias, em outras dimensões, o que aconteceu? Acá, ele enterrou 40% ou 50% do Egito. E ficou uma parte para ser governada. Então, o que acontece? Quando essa nave caiu hoje, nós sabemos que é na Antártica, alguns aparelhos ainda podiam voar. Algumas naves podiam voar. Então, eles foram expandindo conforme o próprio Coregud falou. Alguns se instalaram na América do Sul, outros na Austrália, e outros foram para hoje, onde conhecemos que é o Oriente Médio. Né? E a quantidade de seres nessas 8 naves, segundo Acá, era uma quantidade de 9.774 seres, entre a liderança, que é a realeza, inclusive Coregud fala disso, que ele presenciou alguns corpos no gelo e alguns estavam trajando roupas com fios de ouro e sabia que essas pessoas eram reais. Inclusive ele fala no vídeo lá do relato dele que ele viu uma das naves em forma de sino, né, em forma de tupa, e que essa nave ela tinha adornos de ouro ao seu redor. E quem voava nela era a realeza. E Akhenaton, ele é, ou melhor dizendo, ele era naquela época o príncipe do planeta Ark. E ele veio como sendo um general para explorar o novo sistema solar, que do qual é o 19º sistema solar. E lá eles foram confrontados pela civilização antiga e avançada, que hoje não existe mais, foi exterminada pelos criadores. Estão entendendo? Então vamos recobrar aqui. Eu estava no Egito, em corpo físico, onde a linha temporal me levava no passado e no presente, e o presente da minha estadia no Egito, ela seguia dentro do eixo de hora do tal país, que é o Egito. E dentro do espaço e tempo passado, eu conseguia ter essas informações visuais, mas eu não as podia tocar, porque fazia parte de um passado, e o espaço temporal que Acá criou para mim, ele não servia para que o passado se tornasse físico, mas sim uma imagem, como se fosse uma imagem holográfica, que me trazia as informações. E o tempo todo o Acá falando tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, certo? Exceto isso que estou falando do Coregud, ok? Então vamos recobrar aqui agora, de novo, para que eu não venha perder, né, o assunto. E no finalzinho eu vou falar do planeta, que do qual eu fui levado por Acá, por Atilil e por Agnachete e Zamaniel. Vou deixar para falar no final e vou escrever sobre as características que aqui
Vou mencionar do planeta e do sistema solar e deixar postado junto com o vídeo lá no grupo, beleza? Então vamos recobrar aqui. Quando eles foram se expandindo, e por ter menos de 10 mil pessoas com eles, da sua tipologia, porque muitas naves foram destruídas e avariadas, inclusive o Corey Goode fala disso, mas o Corey Goode ele fala que eles moravam na Lua e houve uma disputa entre os reptilianos na Lua e parece que houve uma guerra na Lua e eles caíram na Terra, porque não conseguiram voltar para o planeta. Aí entra um pouco aquilo que eu falo para você, que eu apenas falo aquilo que eles me deram para falar, que no caso é a K. Eu, em nenhum momento, a K falou comigo que foi uma briga na Lua, mas sim no 19º sistema solar, né? Mas, vamos lá. Vamos entrar aqui na situação onde vamos dar aí uma nota de 100% ao Corey Goode, onde ele, mesmo ele falando, ele não pode falar toda a verdade, conforme eu já deixei explicado várias vezes acerca das pessoas que têm a verdade e sabem de muitas coisas, mas são retraídas ao falar, correto? Então, eu presenciando tudo isso no espaço do eixo do passado e daquele presente que eu estava na realidade, né, da Terra, a K ele falava comigo que essa civilização ela se expandiu na Terra, porque eles não queriam perder a herança genética deles, porque eles não possuem a imortalidade, desculpa, não possuíam a imortalidade. Hoje, né, os que estão no planeta e não podem vir aqui, eu vou explicar a vocês o porquê, e os que estão aqui, que estão congelados na Antártica, e no caso de Akhenaton, que está dormindo no subterrâneo de uma cidade no Egito, certo? E quando eu fui levado para ver ele, eu pude ver o Zahi Hawass. Para quem não sabe quem é o Zahi Hawass, ele é o maior egiptólogo que existe. Ele é o maior arqueólogo do conceito da egiptologia que existe. Ele tem total credibilidade no seu trabalho e quem quiser pesquisar sobre ele, você pesquise sobre Zahi Hawass e você vai ver que ele é um excelente egiptólogo. Inclusive, há um tempo atrás, no Discovery, estava tendo uma série, não sei se é Discovery ou History, estava tendo uma série onde os novos egiptólogos iam se formar com ele e era meio que um programa de eliminação. Ele eliminava todo mundo porque ninguém para ele estava bom. Por quê? Porque para ele mostrar às pessoas o que eu vi, que me foi mostrado por K, que é no caso de Akhenaton, ele queria encontrar pessoas que dessem continuidade ao seu legado. Então esse programa ele foi meio que uma seleção. Agora não sei se ele teve êxito em escolher o seu substituto. E mais para frente eu falo disso com vocês. Então a K ele me falou que devido a esta civilização, os Aquirins, que são conhecidos como os Elohins, tá? Os Aquirins são os Elohins, certo? E esses Elohins, que são os Aquirins, eles começaram a misturar o seu DNA com o DNA dos que já estavam aqui após a partida dos pleidianos híbridos de Nibiru. Porque eles queriam deixar a sua marca genética no DNA da espécie humana para que, quando eles conseguissem reestabelecer a sua tecnologia e em um acordo com a Confederação Galáctica, eles voltarem para casa, eles queriam ter direito a uma porcentagem na linhagem humana, mas para não escravização, não tem nada a ver. E esse período de 500 para quase 600 anos, terrenos
onde Acá intitulava alguns faraós dentro da dinastia, Acá, ele enxergou a bondade no coração de Akhenaton. Aí entra aquilo que eu falei para vocês. Se vocês olharem a história de Akhenaton, você vai ver a data do seu nascimento, você vai ver a data do seu sumiço, porque ninguém encontrou nenhuma múmia dele. Tanto é que os egiptólogos não conseguiram descobrir, entre aspas, onde ele foi sepultado. Porque o sarcófago onde possivelmente ele estaria, estava vazio. Então, se você entender a história de Akhenaton dentro da realidade da história humana, partida do princípio da arqueologia, que é proposta pelos egiptólogos, inclusive o Zahi Hawass, você vai ver uma história onde ele foi um faraó totalmente controverso. Ele foi um faraó do qual eliminou toda a crença em deuses, porque ele sabia que não eram deuses, eles sabiam que eram os seus irmãos maiores, ele sabia que eram pessoas e não deuses, pessoas assim como eles, que não poderiam ser deuses. E o que Akhenaton fez? Ele propôs, certo, que toda a cultura do Egito fosse mudada para a crença de um único Deus. Mas não é Deus no singular, vai ser deuses no plural. Mas esses deuses não são a criatura, mas sim os criadores dos quais eu tenho falado o tempo todo aqui. E quem são os criadores? Os criadores são o Pai, que criou toda essa expansão que conhecemos como universo exterior, e que tirou de si e se desfragmentou em bilhões, trilhões, quadrilhões, quinquilhões, muitos ilhões de partículas, e nos concedeu o direito da vida, partindo da nossa centelha, que é o universo interior. Entenderam a maravilha? E Akhenaton, ele o tempo todo, ele tinha essa conexão com os criadores. E os criadores, eles falaram a Acá: nós queremos, certo? Nós queremos o Aquirim, Akhenaton no governo do Egito, para que seja apagado toda essa crença em deuses, para que a humanidade da terra de Eleap não os veja como deuses, mas como seus irmãos maiores. Olha que interessante, gente. Então Acá, ele se apresentou a Akhenaton, Akhenaton fez reverência a ele, esse Aquirim maravilhoso, e Acá deu a ele o controle total do Egito. Então as dinastias anteriores de Faraó, e se você olhar na história, você vai ver toda a dinastia dos faraós, toda a dinastia egípcia, e você vai ver as datas, as histórias, mas é aquilo que eu falei e vou reforçar aqui. As datas e as histórias são manipuladas, certo? Para que todos entendam que houve um nascimento de Akhenaton, para que todos entendam a dinastia do Egito e para que todos entendam uma história com E, diferente da história com H, porque a história com E é um fato não provado, é uma dedução. A história com H é aquilo que é palpável e real. Então o que Acá fez? Acá, ele propôs o governo a Akhenaton, tirando o último faraó da linhagem humana e colocou Akhenaton. Porque Akhenaton, ele tinha e tem, mesmo estando dormindo hoje,
aquela intimidade linda, maravilhosa com os criadores. E o princípio dos criadores é que toda a criação tenha o direito à vida e tenha o direito à liberdade. Que todos possam adquirir com uma consciência plena e pura toda a extensão, prestem atenção, a extensão da veracidade do interior particular. Então os criadores, o nosso maravilhoso Pai Criador e a nossa maravilhosa Mãe Criadora, e os pilares, que são a primeira geração até a oitava geração, porque muitos da oitava geração não se rebelaram, mas 90% sim, mas eu vou incluir eles aqui também, da primeira geração, da criação à oitava geração, que se expandiu, e todos vocês já sabem disso, o que aconteceu com eles? Eles assistiram, porque estão na milésima dimensão, não existe espaço nem tempo para eles, eles são e podem estar em qualquer lugar, em qualquer parte, quando e onde quiserem e quando quiserem, certo? Eles ficaram atentos aos criadores, sendo eles também criadores. E Acá, já sabendo da devoção, né, de Akhenaton pelos criadores, Acá deixou o Egito sob a responsabilidade de Akhenaton. Certo? E Akhenaton, por sua vez, ele eliminou os antigos deuses, que não eram deuses, nada mais, nada menos do que os seus irmãos maiores e menores que vinham e se apresentavam como deuses. E Akhenaton, ele não queria isso. Ele queria que todos entendessem que existe os criadores, o pai e mãe da criação. E que ele próprio, o Akhenaton, e os outros demais eram tão somente irmãos de uma civilização avançada. E mostrar à espécie humana que ela tinha e tem o mesmo potencial de também se atualizar em tecnologia e também em conhecimento da sua expansão. Só que os Churupaques e os reptilianos híbridos de Nibiru, eles não queriam isso. Principalmente os pleidianos híbridos, né? Vou referi-los agora como os répteis. Os répteis, eles queriam tomar o governo do Egito. Pela posição geográfica e pelo fluxo de energia através das pirâmides. Eles precisavam se alimentar dessa energia e precisavam partir dali o princípio da expansão do domínio universal. Certo? Então, os Aquirins, eles começaram a mesclar o seu DNA com o DNA da espécie humana. E o próprio Coreygut fala que ele viu no gelo alguns seres híbridos, metade humano, metade largato, que eram os seus experimentos genéticos. E isso é verdade. Porque eles queriam criar soldados para defendê-los em meio que a sua tecnologia bélica estava defasada. E eles precisavam conseguir o ouro monoatômico, que já estava escasso, porque os pleidianos de Nibiru tinham extraído 80% dele, e a tecnologia dos Aquirins, que estavam danificadas, não podia sustentar os seus maquinários para que houvesse a extração disso. Então, os Aquirins, que são os Elohins, eles começaram a pedir auxílio desde a Antártida, que não era congelada, certo? Até a América do Sul e
Austrália. Aí você me pergunta, Henrique, já que as 8 naves que caíram estavam avariadas, como se conseguiu a energia dentro da danificação desses aparelhos para que as naves voltassem a trabalhar dentro da energia do Sol e do fluxo da própria Terra? Lembram que eu falei para vocês que os Raiazins, eles moravam onde hoje é a Antártica. Eu falo Antártida, mas é Antártica, né? E quando os acoperianos, eles desceram na Terra e observaram os Raiazins e pediram aos Raiazins que dessem a eles frutas, água e peixe, e os Raiazins os deram, e eles vinham com frequência, certo, ao planeta Terra, Eleap, para buscar alimento, e não queriam de maneira nenhuma dominar a Terra, mas eles queriam encontrar um planeta desabitado, e eles encontraram que é o planeta Kank. Lembram que eles deixaram para os Raiazins uma pirâmide, uma estrutura piramidal, que é no formato da nave desta civilização, conforme todos vocês já estão carecas de saber. E o que eu falei para vocês? Que dentro dessa pirâmide existe uma tecnologia que drena o fluxo da Terra para a atmosfera, a endosfera e a estratosfera, criando uma rede de proteção que conhecemos como camada de ozônio, onde a energia vai e é repelida e volta na Terra. Lembra que eu falei isso para vocês? Então, esse complexo piramidal que foi construído pelos acoperianos, que foi a primeira pirâmide que hoje está na Antártica, ela foi deixada em memória de um pacto de amizade com os Raiazins. E o fluxo desta tecnologia começou a querer ser explorada pelos Aquirins. Só que eles não tinham a capacidade nem a engenharia para conseguir entender e compreender aquilo que é pertencente aos acoperianos. Então o que foi feito nessa história? Aquela energia, ela deveria ser ocultada, certo? E o engraçado é que o Corey Goode, ele fala muito de uma raça antiga, e ele fala que o intuito da organização mundial escura, que ele se refere como sendo a Cabala, os Illuminatis, enfim, buscam, através das frotas espaciais, que ele denomina como Frota Negra, ele narra que as raças evoluídas, mas não com imortalidade, elas buscam todo o resquício de uma raça antiga. Então eu vou colocar aqui os próprios acoperianos, que são uma raça antiga e deixou essa tecnologia. Então a exploração que hoje ocorre na Antártica, em busca dessa tecnologia de uma raça antiga, não é só em busca da tecnologia dos Aquirins, mas também dos acoperianos. E a tecnologia acoperiana, ela está, vamos dizer assim, a 100 quinquilhões de anos-luz à frente da nossa tecnologia mais top de linha, que está no conhecimento da espécie humana. Outras a gente sabe que existe, que não foi divulgada ainda, mas vamos falar da tecnologia atual. Então o que aconteceu? Aconteceu que essa exploração na Antártica é justamente para isso. Por quê? Porque quando houve o dilúvio,
O próprio Atilio, conforme eu já falei para vocês, e vocês vão estar cientes disso, o próprio Atilio, ele acionou essa tecnologia que congelou instantaneamente toda a Antártica, para ocultar a tecnologia da raça antiga, que é a dele, e da raça antiga, que é os Aquirins. Só que muitos Aquirins foram congelados juntos. E o próprio Corey Goode, ele fala que quando a liderança dos Aquirins, mas ele não dá o nome Aquirim, ele fala que quando eles viram que acontecia um cataclisma gigantesco, muitos, entraram em sono. Muitos foram colocados para acordar anos mais tarde, porque eles temiam esse cataclisma que viria. Então, quando veio o dilúvio, e por isso eu falei para você que não tem o segmento de uma linha datada, as datas são dadas pelo homem e pela tecnologia que o homem tem, onde se identifica a idade de uma pedra através do carbono 14, me parece que é isso que se chama carbono 14, são apenas datas, porque não existe um fluxo certo de uma data, por causa do espaço contínuo. Mas a liderança dos Aquirins, que são os Elohims, o que eles fizeram? Eles sabiam de um cataclisma. E o que eles fizeram? Eles entraram, certo, nas suas câmaras de hibernação. Só que não deu tempo dos outros entrarem, porque a terra foi inundada. E quando ela foi inundada, Atilio em si, os acoperianos de Kank acionaram um dispositivo e ele congelou, aproveitando o elevado maré, o elevado oceano, ele congelou onde hoje é a Antártica. E o próprio Corey Goode, ele fala lá no seu vídeo que muitos morreram de uma forma como se fosse a epopeia, né? Uma coisa assim, mais ou menos. Depois vocês dão uma olhada lá que vocês vão saber do que eu estou falando. Então, quando isso aconteceu, e já sabendo Akhenaton que isso ia acontecer, por isso eu falei que não vou tratar aqui dos assuntos dos egiptólogos, que devem ser respeitados, porque estudam isso, buscam isso, mas eu estou falando daquilo que a Carmen mostrou. Mas eu não estou aqui anulando o trabalho dos egiptólogos, jamais. Jamais. Eu estou falando daquilo que me foi mostrado naquele dia, no presente e no passado. Então, o que acontece? Akhenaton, ele sabia também disso, desse novo cataclismo. Então, Akhenaton, ele já estava perdendo o prestígio e o governo pela raça réptil, que infiltrou-se no governo de Akhenaton e expulsou do trono. E quando isso aconteceu, Iyakar veio ao sistema solar para capturar esses répteis pleidianos de Nibiru, junto com os Churupacs, a confederação disse não, porque a sociedade humana escolhera o seu governo. Akhenaton, junto com a sua esposa, certo? E o seu sacerdote e os seus guardas reais, ele, Akhenaton e Nefertiti foram para a cidade de Abu Simbel, que hoje é conhecida como Abu Simbel. E ali eles entraram em suas câmaras de sono, né? Eles ficaram ali e estão ali, na verdade.
Eu fui tomar um pouquinho de água aqui, pessoal, por isso que eu parei o vídeo. Mas enfim, que a garganta da gente vai ficando seca, já viu, né? Então, Akhenaton, sabendo desse novo cataclisma, mas o Egito não foi congelado e nem muito submerso por esse dilúvio, tá? Que não é aquele dilúvio bíblico que está narrado aí nesse livro, mas é um outro dilúvio causado pelo eixo da própria Terra, onde só algumas partes do planeta foi inundado, tá? Para que você entenda. Então Akhenaton, junto com a sua esposa, os dois sacerdotes e os guardas reais dele, foram expulsos do Egito e foram caçados para que fossem mortos pelos répteis. Aí o que aconteceu? Eles conseguiram chegar a uma estrutura que da qual eu fui sendo levado por acá, e eles entraram em hibernação, certo? E estão dormindo até hoje. E esse egiptólogo do qual eu falei dele, que é o Zahi Hawass, acho que assim pronuncia, Zahi Hawass, ele tem o conhecimento desse lugar. E quando a Akar me levou nesse lugar, eu vi o próprio Zahi Hawass junto às câmaras de sono, de hibernação. Só que Zahi Hawass, ele fazia reverência a Akhenaton como sendo um deus, como sendo um criador. E a Akar me mostrou isso. Então, voltando um pouco lá atrás, para não perder a linha de raciocínio. A Antártica foi inundada. O dispositivo dos aquaperianos que estava dentro dessa pirâmide e está dentro dessa pirâmide, ele foi acionado do planeta Kank e congelou instantaneamente toda a Antártica, e isso desequilibrou o eixo da Terra. Por isso que a Antártica hoje ela permanece gelada, tanto por esse dispositivo como pela própria linha onde ela se encontra. Quando eles falam que a Antártica ela está descongelando, eu vou dizer a você que é 80% verdade. E 20% é mentira, porque eles falam que ela está descongelando por causa do aquecimento global. Nada a ver. Ela está descongelando pela própria vontade dos aquaperianos e pelo próprio consentimento da Confederação. Certo? Então, quando os aquirins foram pegos de surpresa por esse cataclisma, e eles foram congelados instantaneamente porque queriam usurpar a tecnologia dos aquaperianos que estava dentro dessa pirâmide, e essa tecnologia é para equilíbrio atmosférico e equilíbrio de todo o eixo do planeta. O que é que aconteceu? Eles ficaram ali congelados, junto com as suas criações, junto com as suas naves. Os que estavam na Austrália e na América do Sul, e o Corey Goode ele fala muito disso, os que estavam ali começaram a morrer de velhice, mas deixou a herança genética no DNA, a mesclagem, vamos dizer assim. E Akhenaton, ele foi para a cidade de Abu, mas naquela época não se chamava Abu. E ali, através do dispositivo tecnológico, ele criou essa estrutura subterrânea que está a 11 quilômetros de profundidade, e existe uma única passagem ali. Ele criou essa estrutura, adornou ela de
todos os tipos de pedras, e a pedra principal é o topázio e o âmbar. O sarcófago que eu vi ali, eles são feitos do chão, um pouco acima. O chão do lugar, eu vou falar em partes para você entender, porque eu já estou até preocupado com o tamanho desse vídeo, mas enfim, valeu a pena. Ali é uma área, é um salão na verdade, essa estrutura é um salão. Esse salão ele tem, pelo que me foi falado por acá, esse salão onde encontra os corpos, né, de Akhenaton e de sua esposa e dos seus 2 sacerdotes e dos seus 4 soldados, que são os seus protetores, vamos dizer assim, é numa área de 150 metros de circunferência. E essa área, as paredes são adornadas das pedras topázio e âmbar. O piso ele é todo feito de cristal. A entrada, para quem está chegando no local, e essa cidade ela está totalmente oculta, tá bom? Para quem chega, você vê que você chega pisando em ouro, em uma plataforma de piso dourada, e a cada uma distância de 2 metros em ouro, você tem 2 metros de cristal, 2 metros de ouro, 2 metros de cristal. E a parede da lateral desse corredor, ela do chão até o seu teto, tem 6 metros de altura. E a lateral é toda feita de mármore.